Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, muito relevante, mas que é difícil de lidar, que é com as críticas. As críticas que a gente escuta no trabalho, em família, relacionamentos amorosos e em todo local que a gente vai, acaba que a gente está sujeito a escutar, a ouvir críticas. Então, é uma habilidade muito importante de ser desenvolvida, de ser trabalhada, mas é muito difícil, é muito complicado falar sobre isso. Mas, por isso que a gente teve esse intuito, de trazer um pouquinho aqui para talvez tentar ajudar vocês a lidar melhor com críticas. E até mesmo falar que nós também passamos por isso, né? Por essa habilidade todos os dias, isso é diário, gente. E não é fácil. E Bianca, né? Vamos falar começando sobre as críticas construtivas. Como você lida com elas? Bom, por mais que elas sejam importantes, não significa que seja fácil, né? Às vezes escutar algo ali, mesmo que seja pro meu bem, não é tão simples assim, mas eu tento avaliar. Nem sempre eu consigo avaliar tão bem, mas eu tento primeiro avaliar antes de reagir, para eu ver se aquilo ali faz sentido para mim. Eu questiono a respeito daquilo que a pessoa disse. E também eu vejo o quanto aquela pessoa é importante para mim, né? Então, se é alguém que quer meu bem, acho que isso também é algo importante que eu costumo avaliar. Mas essa questão de, às vezes, se questionar, de 0 a 100%, o quanto que isso que eu escutei faz sentido para mim, é relevante, o quanto isso pode trazer, se eu mudar, se isso que eu escutei, né, se eu modificar algum comportamento ou algo assim, isso pode me trazer benefícios? Então, se questionando, tentando ver essas consequências dessa mudança, dessa crítica, pode ser bacana para perceber, mas acaba que nem sempre é tão simples assim. Mas, com a prática vai ficando mais fácil. E se aquela pessoa também sabe, tem domínio naquele assunto, por exemplo, alguma pessoa, um parente, né, de vocês, faz uma crítica relacionada ao seu trabalho, que não sabe, a pessoa não tem um domínio nenhum, não tem noção daquilo. E ela vai criticar de uma forma que é uma opinião dela. Então, assim, às vezes não acrescenta, não é algo construtivo. Por mais que ela goste de você e que ela queira seu bem, talvez não é algo que ela consiga te ajudar, né? Então, eu estou observando bastante isso também. Se a pessoa tem um domínio, se a pessoa tem uma experiência naquele assunto, naquela situação, vamos dizer assim, né? De relacionamentos também, então, seja de amizade, de pessoas, né, de relacionamentos amorosos. E, então, assim, saber mais ou menos com quem você também... apesar que algumas críticas a pessoa nem pede, né? A pessoa nem pede se você quer receber aquela opinião, ela já simplesmente desmonta, por mais que é construtiva. Também tem aquele negócio, né, tem a inveja branca, né? Que a pessoa fala, não sei o quê. É a mesma coisa da crítica construtiva, na minha opinião. Porque eu penso assim, se eu não pedir a opinião daquela outra pessoa, eu acho que ela não tem que falar nada. Por mais que ela acha que poderia fazer melhor, simplesmente falar assim, do nada, eu não sei. Mas existe, né, gente? Isso é todo dia. Todo dia tem pessoas que quer falar coisas, né? Dar opinião. E também tem a destrutiva, que aí algumas pessoas já não querem nem um pouquinho de ver você feliz. Bom, e essas críticas destrutivas, elas acabam que não tem nenhum benefício, né? Então, se a gente avaliar o sentido, não tem sentido. Às vezes, o sentido daquela crítica é te fazer sentir mal, de certa forma, afetar o seu emocional. E isso é algo importante de se descartar, mas também não é fácil, porque muitas vezes a gente acaba levando para o lado pessoal, e acaba pegando aquilo ali, absorvendo, ficando com aquilo e não avalia se aquilo faz sentido, se a pessoa que falou, aqueles pontos que a Tamiris comentou. Então, avaliar se a pessoa quer seu bem, mas se ela também tem conhecimento sobre aquilo, se ela tem domínio do que ela está falando, porque se a gente pega e avalia esses pontos, a gente vai vendo se aquilo faz sentido, se aquilo realmente diz respeito a você ou não.
Porque o que o outro diz de você não te determina. Uhum. Ele não conhece, ele vê por fora. E ver por fora é muito difícil, né? Julgar, falar. A pessoa que tá por fora é muito fácil. Então, o mais difícil é quem tá vivendo, quem sente, né? Quem sente é só aquela pessoa. Então, é ela que tem que determinar se essa crítica é construtiva ou ela é destrutiva e o que é que eu faço com ela. Sobre as destrutivas, Tamires, o que você costuma fazer? Respirar 1000 vezes antes de reagir. Hoje em dia, né? Porque antes eu não fazia isso, simplesmente reagia ou com palavras, né? Ações nem tanto, mas era com palavras, ou ficava muito triste. Levava-me pro pessoal, ficava, tipo, remoendo na minha cabeça, né? E, nossa, mas aquela pessoa ali e tudo mais, falou isso, aquilo de mim. E, enfim, às vezes eu ficava com raiva de mim, com raiva de outras pessoas. Enfim, não pegava aquilo ali e descartava. Porque quando realmente aquela crítica é destrutiva, que não vai me agregar, a gente tem que simplesmente descartar, né? Isso aí foi com terapia, foi com muita reflexão também e amadurecimento, né? Que acho que a gente hoje em dia já não afeta muita coisa, claro que sim, né? Alguma outra crítica vai afetar, mas não absorver, tentar assim, opa, recebi uma opinião, né? Então, tá. E essa opinião, será que vai agregar na minha vida? Será que eu posso mudar? E aí eu reflito sobre isso e aí ou descarto, né? Quando essa crítica realmente não for necessária para mim, ou eu avalio e tento mudar do meu jeito também. Porque a pessoa tem o jeito dela e eu tenho o meu. E é isso. E acaba que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem seu jeito, sua singularidade. E por isso que é importante se conhecer. Quando eu me conheço, eu tenho esse autoconhecimento, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu preciso melhorar. E aí eu vou conseguir distinguir melhor essa crítica, se ela é construtiva ou destrutiva. Se eu fico com ela e uso como um motivo para progredir, para mudar algo importante. Então, é bacana olhar para a crítica. Eu valido a crítica para eu avaliar. E daí eu decido o que eu faço com ela. Então pode ser até importante você, em algum momento, tirar ali para lembrar de críticas que você já escutou, que talvez você guarda aí, tentar até talvez listar, colocar num papel e colocar ali em xeque cada uma delas que você já escutou, o quanto você vê sentido nisso, se realmente é algo que ocorre muito, muitas pessoas te dizem, para você ver se realmente é algo interessante de se modificar. Ou se é interessante de se jogar fora, porque aí vai ser uma resposta mais assertiva. E outra questão, falando sobre assertividade, né, de lidar de uma forma mais saudável, é muito importante a gente também saber ser assertivo com a pessoa crítica, mesmo que seja a crítica destrutiva. Então eu saber, eu pegar aquilo ali, avaliar, não ficar com aquilo, mas eu conseguir falar para aquela pessoa, né, expressar que aquilo ali é a opinião dela, mas que eu não concordo, não ficar numa postura muito passiva. Então é importante também saber trabalhar essa assertividade para lidar tanto com pessoas que vão tentar te ajudar ou pessoas que de certa forma podem te atrapalhar. Então é importante tentar trabalhar a assertividade para lidar com situações assim. É dar um feedback, né, para a pessoa, olha, fulano ou fulana, sua opinião é muito importante e tudo, né? Eu sei que você tem opinião, você talvez queira um bem, fala isso, né? Acho que tá legal. E aí, mais respeito, mas não gostei. Enfim, dá um feedback da forma que você, do seu jeito e tudo. Que é pra pessoa também não continuar, porque às vezes quando você não fala nada, né? A pessoa sempre vai estar lá dando a opinião dela. E aí você vai sempre ter que ficar, de uma certa forma, por mais que a gente tenha, então tá, vou descartar. Deu opinião, fez essa crítica, não gostei, não importa, mas eu descartei, beleza. Mas aí vem de novo, e de novo, e de novo. E aí vai chegar um momento que você vai estourar, não vai aguentar.
Ou então vai pensar, não, então o erro tá em mim, né? Enfim. Então, por isso que esse feedback, mas de uma forma, assim, bem cautelosa, bem assertiva, né? Para que isso não gere um desconforto, tá? Uma briga, enfim, né? Algo que não é legal. E justamente por isso que é importante expressar isso, para não ficar para você e não ficar também passando por essa situação repetidas vezes, porque isso pode fazer um mal-estar, pode prejudicar muito a pessoa, né? A autoestima, causar um sofrimento e assim, às vezes a pessoa ficar remoendo aquilo ali que foi, né, que a pessoa escutou. Hoje em dia, Tamires, para você, você tem o costume, o hábito, assim, de remoer as coisas que você escuta, às vezes, né, ficar, já passou, mas aquilo ali continua voltando e voltando na sua mente? Não, não tanto. Eu pratico mindfulness, né, meditação, então, assim, é o momento que eu esvazio a minha mente. Então, me ajudou muito, porque eu ficava com a mente muito acumulada. Claro que tem dias que o exaustão de trabalho, e também, às vezes, né, eu sou humana, cometo erros também, em relação a muito excesso de rede social, de ficar com muita informação na minha cabeça, aí sim, aí eu fico remoendo algumas coisas. Mas, assim, de algo que alguém fale ou faça comigo, eu já não fico muito tempo com aquilo, não. Eu esqueço rápido, de uma certa forma. Não esqueço. Não fico com aquilo. Mas é isso. Assim, eu não guardo, mas eu também não fico próxima às pessoas, assim, quando eu vejo que é algo de não legal, assim. Você consegue se lidar bem com isso? Às vezes sim, depende muito. Mas eu tento fazer o melhor que eu consigo e com certeza eu vejo evoluções em relação a isso. Mas acaba que ninguém é perfeito, né? E também outro ponto muito importante é você saber os seus limites, porque acaba que às vezes também vem muito de uma autocobrança, né? Então é uma crítica, tem a crítica dos outros, mas também tem a nossa autocrítica. Então eu tô tentando ser menos crítica comigo mesmo, porque acaba que isso é um inimigo também que a gente tem, né? Essa autocobrança, essa autocrítica. Essa autocrítica é algo também que eu tento ficar alerta a respeito disso, para eu não acabar me sabotando e, de certa forma, fazendo mal a mim mesma. Porque quando a gente fala de críticas, tem essas também. Eu não sei se vocês são autocríticos, é importante até avaliar, né, tirar esse momento aqui para ir percebendo, ver com que vocês se identificam. Geralmente são mais as pessoas ao redor de vocês ou são vocês mesmos, seus próprios críticos? E assim, eu acho que o que eu mais sofro é a autocrítica. Eu tô aprendendo muito a lidar com isso, em questão da autocrítica, porque às vezes eu quero tudo perfeito, tudo de uma certa forma, linear, e não é, né? As coisas não são assim. E a gente tem, igual algumas habilidades que eu não tenho, eu estou aprendendo, né? Por exemplo, aqui o podcast, vamos falar, né, desse assunto. É uma habilidade que eu estou aprendendo, então aos poucos vai melhorando, aos poucos eu vou desenvolvendo muito mais. Então, essa autocrítica eu parei de ficar pensando, eu poderia ter feito assim, assim, assim. Então, não, vai e o próximo fazendo melhor, e melhor, e melhor, e aí vai indo, né? E acho que é isso, assim, porque a perfeição não existe e por mais que a pessoa está bem colocado ali em algum aspecto, sempre vai ter algo para melhorar, né? Então, ficar criticando, ficar se julgando, só faz a gente sofrer e ficar estagnado. E essa questão do podcast é algo que eu também, né, estou nesse processo de aprender, de desenvolver, e é com o tempo. Eu também não posso cobrar que seja algo muito bom, incrível, maravilhoso, porque de fato é um processo e a prática vai levando a melhoria e eu não posso me cobrar demais. É importante se cobrar, mas de uma forma saudável, não pode ser uma forma excessiva, eu ficar me criticando, me julgando por erros, porque todo mundo comete erros, isso é totalmente natural. Tudo é excesso também, não é legal, né? Então, tudo na medida, assim, ó.
tiver excesso também tá bem, vou fazer de qualquer jeito, aí também não, né? Porque aí o seu trabalho nunca vai ter um progresso, falo, como supondo aqui da questão do podcast, mas em outra coisa também, outra área, outro assunto. É dar o seu melhor naquele momento, e aí no outro momento melhora mais um pouquinho. E por aí vai, né? Por isso que é importante a constância, porque muitas pessoas acabam, fiz algo, não obtive o resultado que eu queria, então eu desisto. Aí acaba que realmente eu nunca vou obter esse resultado que eu busco, porque eu não mantenho essa constância, essa repetição, essa prática, e é a prática que vai conseguindo te levar a algum lugar. Ninguém nasceu sabendo tudo, a gente vai desenvolvendo as habilidades. Todas essas habilidades que a gente fala, é claro que algumas pessoas têm diferentes habilidades, tem um pouquinho ali, leva jeito com a coisa. Né? Sim, mas tudo pode ser desenvolvido. Então, essa questão de desenvolver e de praticar é o que realmente vai influenciar e vai dizer até onde a pessoa vai chegar. Porque também não adianta a pessoa nascer, assim, né, ter uma certa facilidade com algo e não praticar aquilo. Então, acaba que é importante avaliar isso. E essa habilidade de lidar com críticas, autocríticas, ela é tão importante porque quando a gente fala de si, de objetivos, elas podem ser decisivas. A forma de lidar com essas críticas podem ser decisivas para a pessoa chegar onde ela quer ou não chegar. Então, se ela pega uma crítica de alguém ali que... vou supor um exemplo aqui um pouco aleatório, mas só para entender. Então, a pessoa, às vezes, tem um objetivo de fazer tal profissão. Mas aí a família critica aquela pessoa e quer impor a opinião que eles acham, a profissão que eles querem pro filho, pra filha, pra essa pessoa. E essa pessoa, por não saber avaliar essas críticas, acaba cedendo aquilo ali, ao que o outro diz, mas não é o que ela quer. Ela não se conhece, ou ela até se conhece, mas não consegue ser assertiva na decisão. Ela sabe o que ela quer, mas ela não consegue enfrentar essas críticas e buscar o que é melhor para ela. E ela acaba cedendo e indo para o lado que a família quer. Porque ela vai entrar em uma profissão que provavelmente ela não vai se sentir satisfeita, não vai ser aquela coisa ali que brilha os olhos dela. Então ela vai viver assim, insatisfeita profissionalmente. Vai ser muito mais difícil para ela. Então, se ela conseguisse filtrar essas críticas, perceber o que ela queria, ela conseguiria ir para o lado que ela gostaria, para o lado que ela sonha, pela profissão que ela vê que ela leva jeito, e não pelo que a família quer. Até porque quem vai exercer a função é aquela pessoa. Então, ela precisa avaliar as motivações dela, e não as críticas externas, porque talvez o pai ou a mãe não gosta daquela profissão. Então é importante olhar para dentro e tomar cuidado para não deixar essas críticas impedirem a pessoa de ser quem ela é, de fazer as coisas que vão fazer ela feliz. Ou até mesmo, né, depois na fase adulta, que a pessoa quer fazer uma transição de carreira, por exemplo, exercer uma profissão 10 anos e depois viu que não é aquilo que queria e quis fazer essa transição, né? Então, assim, aí já vem as opiniões alheias, nossa, mas você é um bom profissional e tudo mais, e agora você vai para tal profissão, que é algo muito incerto, e assim, aí a pessoa tem que avaliar, né? Eu quero fazer isso porque é o que eu gosto, que é meu sonho, e que é o que eu almejo neste momento, enfim... E simplesmente fazer, né, o que quer, sem muito aquela opinião do outro. Porque por mais que aquela pessoa escolhendo o curso que ela quer, a profissão que ela quer, não significa que ela vai querer fazer isso o resto da vida, mas aumenta a probabilidade de satisfação com aquilo ali, então ela provavelmente vai querer se manter mais naquilo, vai se sentir realizada. Porque quem vai enfrentar as consequências tanto boas quanto ruins vai ser aquela pessoa. Então é importante a gente tentar avaliar quem está falando isso, quem está me criticando. É ela que vai lidar com as consequências da profissão que eu vou escolher ou sou eu? É igual eu falei no início, né, sobre se a pessoa tem experiência naquilo, a pessoa sabe, ela tem conhecimento naquele assunto, então o que ela vai me agregar? Vai se fazendo perguntas, né? Talvez naquele momento ele dá a crítica, você não consegue nem responder, porque às vezes a gente, no momento ali de
de, sei lá, medo, né, incerteza, a gente fica, nem sabe nem como reagir. Mas aí vai trabalhando isso, né? A gente trabalha bastante isso todos os dias. Exato. E antes de reagir e tudo. Sim, não, e acaba que assim, essa questão de reagir, de saber como lidar com críticas é muito difícil. Por isso que em alguns momentos pode ser até necessário ter uma ajuda ali, um acompanhamento psicológico para a pessoa conseguir treinar habilidades para lidar com aquilo. Porque eu vejo assim algumas situações, por exemplo, eu assisto muito MasterChef. Eu não sei se você assiste, Tamires, mas ali o pessoal lida com críticas constantemente. De fato é importante que tenham essas críticas para avaliar os pratos dos participantes, só que muitas vezes são críticas um pouco pesadas, a forma como elas vêm, né? Mas elas são construtivas. Só que aí a pessoa tem que saber lidar com aquilo ali, tirar o que me faz mal e tentar pegar só o aprendizado. E isso é difícil, saber diferenciar, separar isso, porque é importante saber a opinião dos jurados, porque de fato é alguém que tem conhecimento, que tem domínio do assunto. Mas, às vezes, a forma como a informação é levada é um pouquinho agressiva, às vezes, dependendo, né? Não são todos os casos, mas acontece bastante. Então, a pessoa tem que ter uma habilidade tremenda para lidar com essas críticas, para não deixar o psicológico abalar, até porque depois vão ter outras provas, outros pratos para a pessoa cozinhar, então ela tem que se recompor rapidamente para tentar usar aquilo ali de uma forma construtiva. Acho que o pior nem é receber a crítica, é a forma como a pessoa fala, né? Talvez nem só a crítica, qualquer coisa. Dependendo se a pessoa, do jeito que ela fala ali pra gente, afeta muito mais. Talvez a gente quer fazer, né? Por exemplo, uma função de uma tarefa de casa. Nossa, se falar de uma forma grosseira comigo, eu já não faço. Você também, não te conheço. A forma que a pessoa fala diz muito como a gente vai receber aquilo, né? E acaba que é complicado porque a gente não tem controle sobre o outro, né? Como o outro vai falar. Então, muitas vezes a gente tem que se controlar para lidar com aquela pessoa, porque a gente não consegue colocar na cabeça dela, olha, você tem que falar dessa forma, de uma forma mais educada, de uma forma assertiva. Não tem como, nem sempre, né? Tem gente que é muito agressivo na forma como fala, então... Vamos tentar trabalhar com o que a gente consegue, que o máximo que a gente consegue controlar somos a nós mesmos. E mesmo assim é difícil, né, Tamires? Às vezes é difícil. Resumindo, gente, é cuidar da gente e é trabalhar, e é isso. Porque o outro externo, a gente nunca tem nada de controle, não sabe. Então é você e você. Exato, gente. Então, foi isso que a gente quis passar hoje, né, nesse episódio, falar um pouquinho sobre esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado com algo aí, tenham refletido um pouco e tenha ajudado vocês. Esperamos vocês no próximo episódio.